Ciao ragazzi, Ciao. come va? Trouxe novamente o meu especialista em cidadania italiana para ensinar tudo para vocês sobre ratificações ou retificações, afinal, Fabrício? Retificações. Retificações para o seu processo de cidadania italiana, para você garantir a viagem, não chegar lá, não ter nada errado e conseguir garantir o seu processo de cidadania italiana. Bora lá! Bora lá, galera! Então, pessoal, vou comentar com vocês um pouco sobre a questão das retificações nas certidões que são necessárias tanto para o processo de cidadania via consulado, quanto para o processo lá na Itália, que foi o que a gente fez, e também para o processo judicial, né? Em resumo, para garantir que você vai adquirir a cidadania, vai conseguir, né, essa conquista, não pode ter nenhuma dúvida na sua linhagem. E quando tem um erro de nome, de sobrenome, de uma data de nascimento, as autoridades italianas elas podem sim desconfiar e não tirar a tua cidadania, né? Então, acho que é muito importante trazer isso, que as pessoas elas acabam deixando passar esse detalhe, às vezes de uma letrinha, de um equívoco ali que os cartórios do Brasil aqui cometeram e acabam tendo surpresas lá e perdendo a viagem. Então vamos entender como é que funciona isso. Então, não sei se vocês lembram, mas só para retomar, a gente está falando aqui da etapa Brasil e a gente precisa reunir as certidões de nascimento, casamento e óbito de todos os antepassados, desde o antenato, que é o italiano, na tua linhagem, até você, né? E todas essas certidões, elas precisam ter uma consistência de nomes, sobrenomes e datas de nascimento. Então, após reunir todas essas certidões, é necessário fazer essa revisão, avaliar lá desde o antenato uma a uma, ver se tem inconsistências. E acredito que na grande maioria das vezes vai ter, né? No meu caso ali foram cerca de 10 certidões, se eu não me engano, e eu tive que retificar umas 6 ou 7, basicamente, que teve um errinho aqui, outro errinho ali, e eu preferi retificar tudo, deixar tudo perfeito para evitar surpresas. Então, qual que é essa questão? Acho que primeiro a gente tem que dar uma atenção por nome e pro sobrenome. Os nomes, eles acabam ficando abrasileirados. Quando o italiano, enfim, vem pro Brasil, o pessoal acaba mudando algumas coisas. Por exemplo, Giuseppe, colocam José. Paolo... Francesco vira Francisco, Paolo vira Paulo. Então isso precisa ser cuidado. Até um ponto que, se for fazer a cidadania pelo consulado do Brasil, às vezes os consulados do Brasil entendem isso, essa abrasileiração, digamos assim, do nome, e aceitam. Mas as autoridades italianas, na maioria das vezes, elas não aceitam. Então é bem importante fazer essas correções, esses ajustes. Recentemente, inclusive, a gente estava falando com a nossa assessora, que inclusive, se você quiser o contato dela, me chama lá no Instagram. E ela comentou com nós que agora a lei italiana está ainda muito mais exigente. Mais rigorosa. Mais rigorosa em relação a isso. Então, uma vez eles até aceitavam o Francesco e o Francisco, mas agora, se é Francesco, tem que ser Francesco. Então tem que alterar, eles não vão mais aceitar esse detalhe e cada vez estão se tornando mais exigentes em relação a isso. Perfeito. Então, no meu caso específico, né, o meu bisavô é Amadio Giovanni Raimondi. Raimondi. E aí eu encontrei em todas as certidões 3 ou 4 formas que foi escrito o nome dele. Amadio escrito de um jeito errado, Giovanni escrito de um jeito errado, se não me engano era Giovanni com 2 N's, então algumas vezes estava com um N, outras vezes estava Giovanni, Amadio também, colocaram Amadeu, teve 3 ou 4 formas diferentes de escrever o mesmo nome do meu antenato. Então eu tive que fazer todas essas retificações. E aí uma dica bem importante. Atenção aqui, galera. Dica importante. Isso aí. Então, qual que é a dica importante? Antes de ver um erro e sair retificando as certidões, veja se não tem outros erros nas certidões. Aconteceu para mim um caso
que eu corrigi um erro numa certidão, depois eu identifiquei outro, eu tive que gastar mais uma vez, fazer um novo processo lá via administrativa para conseguir corrigir. Então, muita atenção para nome, segundo nome, nome do meio, sobrenome, né? No meu caso também teve um erro no sobrenome. O meu bisavô que veio da Itália estava com o sobrenome certo e no meu avô já ocorreu um erro, né? Então, em vez de Raimondi, tava Raimundi, com U em vez de O. E aí, então, eu tive que corrigir na certidão do meu avô, para depois corrigir a do meu pai, para depois corrigir a minha. Então, isso também é importante. Tem que vir corrigindo de cima para baixo, né? Até chegar em você com todos os nomes certinhos. Então, atenção, nome, sobrenome e datas de nascimento também. Essas datas, às vezes, elas são também colocadas ali pelos cartórios brasileiros de forma errada. Enfim, o pessoal que veio da Itália não falava tão bem o português. Às vezes, na hora de comunicar com o cartório, pronunciava, tipo, por exemplo, junho, entendiam julho. E aí ficava uma data errada. Isso precisa ser corrigido para não haver nenhuma suspeita lá do pessoal que vai fazer a verificação de que você não é efetivamente um italiano de origem, né? Digamos assim, que você não tenha sangue de italiano. Então é bom estar com tudo isso alinhado. Aí, identificados esses erros, então vim de cima para baixo, das certidões dos mais antigos para as mais novas, a gente vai para a próxima etapa. Mas antes, uma informação muito importante aqui, galera. Colabora com a gente. Like! Dá o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve nesse canal, Joinha, por favor. joinha. E não esquece de assistir esse vídeo até o final, hein? Colabora com nós. Se inscreve aí, a gente tá com uma meta, né, de quantos likes no vídeo? 150 likes no vídeo? 150 likes, muito bem, Fabrício. Pouquinho, Pouquíssimo, pouquinho. fácil, vocês conseguem isso. Vamos lá, galera. Bora lá, galera, tamo junto. Tá, mas peraí. Identifiquei os erros, revisei os nomes, revisei as datas. E agora, o que eu faço depois do momento que eu identifiquei esses erros? Como é que eu retifico? Com quem eu falo? Como é que funciona isso? Perfeito. Temos duas alternativas. Uma é fazer uma retificação extrajudicial e outra é fazer uma retificação judicial. Qual é a diferença entre elas? Extrajudicial, como o nome diz, é fora da justiça, ou seja, via administrativa pelo próprio cartório. O cartório onde está a certidão é quem pode fazer essa retificação de forma administrativa. No meu caso, eu fiz cerca de 6, 7 retificações. Todos os cartórios que eu entrei em contato, eles aceitaram fazer de forma administrativa com o cartório. Existem cartórios que não aceitam, que é apenas de forma judicial, e também vai depender de qual é essa retificação, se é uma letrinha, se é uma brasileiração ali do nome, enfim, ou se é um erro maior, uma coisa mais gritante, que aí precisa ser feito de forma judicial. Então, no meu caso, como é que eu fiz? Eu identifiquei a primeira certidão que precisava retificação lá do meu bisavô, a certidão de casamento dele, que já estava com um erro no nome e no sobrenome. Aí eu entrei em contato com o cartório, que foi quem emitiu essa certidão, e pedi, preciso fazer uma retificação na certidão, né, de forma administrativa. Aí normalmente como que eles pedem? Eles mandam um modelo para ti de solicitação de retificação. Cada cartório tem o seu modelo, varia um pouquinho de um para o outro, e através desse modelo você preenche lá que no documento tal, da página tal, do livro tal, do cartório, tem um nome lá escrito equivocadamente de forma equivocada. Exato. Escrito, né, erroneamente, e você quer fazer alteração para o nome correto tal, conforme os documentos, conforme as outras certidões mostram que era o nome correto. Mas pensando bem, eu acho que eu falei uma coisa equivocada, deixa eu me retificar. Retifique-se com a galera. Eu falei que todos os cartórios têm o seu modelo, mas não, eu lembrei aqui, eu criei um modelo e de 4, 5 cartórios teve um apenas que me mandou o modelo. Então eu tive que meio criar esse modelo de retificação, aí eu pesquisei na internet e tal. Tu não quer passar pra galera esse modelo? Se o pessoal quiser, comenta aí, pede, coloca o e-mail, a gente encaminha, daí o pessoal pode usar de base, né, mas é algo bem simples. E aí o cartório vai te passar o e-mail também que você precisa solicitar isso. A partir do momento que eles recebem a solicitação, eles vão te cobrar uma taxa para realizar essa intervenção, essa alteração na certidão, e eles vão também cobrar uma taxa para emitir novamente o documento atualizado, né, a certidão lá de inteiro teor atualizado. Normalmente varia de 80 a 120 reais. Eu fiz ali começo de 2022, então pode ter aumentado um pouquinho.
mas era mais ou menos a partir daí, né? Cerca de 80 a 120 reais. Alguns cartórios aí, sei lá, se tu não tem proximidade com os cartórios, eles vão também te cobrar um frete para te emitir via correio, né? Um Sedex, uma carta registrada, esse documento para te receber ele na tua casa, atualizado daí depois das retificações, né? Então, em resumo, essa é a forma administrativa extrajudicial. A outra forma é judicial, né? E aí precisa de um advogado, vai entrar lá na fila de processos e tal, mas eu acredito que é um processo mais simples, mais rápido, igual deve levar aí pelo menos meio ano, talvez até um pouco mais, né? Pelo que eu já ouvi falar. No meu caso, da minha família, eu tenho uma prima que fez a cidadania italiana e é na mesma linha que eu fiz, e ela já fez algumas retificações judiciais, até teve uma que foi no documento do meu avô, que era o mesmo avô dela, na certidão de ter o teor tu consegue acompanhar lá e aparece que foi feita uma retificação judicial, que o nome era com TH e tava sem o H, enfim, detalhes, né? E ela preferiu na época fazer de forma judicial, né? Eu nesse caso preferi fazer de forma extrajudicial. Então, no caso da judicial, alguns cartórios podem não aceitar e aí tu vai ter que ir para a linha do judicial e vai ter que achar um advogado que manja dessa questão de cidadania, de certidões, né, de retificações, que eu acho que não é algo complexo. E aí vai ter esse custo e vai ter essa espera aí que vai levar um pouco mais. Mas também por questões judiciais consegue fazer alterações mais importantes, né, não só pequenos detalhes, se precisar, por algum erro maior do cartório. Gente, uma coisa bem importante e que o Fabrício fez foi revisar todos esses documentos, e na hora de revisar esses documentos ele criou um método, tá? Então ele criou uma planilha, colocou o nome, sobrenome, enfim, todas as datas, os corretos, e daí, por exemplo, vou revisar o nome, então ele pegava o nome é esse aqui, revisava em cada um dos documentos, primeiro, segundo, terceiro, beleza, todos os nomes estão corretos, certo? Agora vai pro sobrenome correto na planilha, revisa em cada um dos documentos. Agora a data X, entendeu, né? É uma forma de você garantir ali que seus documentos vão estar corretos. E uma outra dica bacana também é você pedir para uma outra pessoa revisar, porque você já vai estar vesgo de tanto ver aqueles documentos, de tanto revisar, a gente acaba viciando, né, a visão naquilo. Então pede para uma outra pessoa revisar para você também. Perfeito. Aí não tem erro, né? Se tiver algum erro, foram enfim, idiotas. Tá, agora eu fiquei pensando aqui, e no meu caso, da família Gobato, que não é a questão da retificação, e sim um documento perdido. Um documento perdido. Daí o que faz? Aí é um assunto para outro vídeo. Azar! Já temos pauta para o próximo vídeo, pessoal. Então bora, pessoal. Acho que era isso. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. A gente vai dar atenção aí que a gente puder. E vamos à meta dos likes. Se a gente atingir, a gente dobra a meta. E se der 150 likes, a gente faz o vídeo sobre, no caso de documentos perdidos, como o caso da minha família. Perfeito? É isso. Tchau, arrivederci. Tchau.